Quero começar lendo o Salmo 118, versículo 11, que diz: guardo no fundo do coração a vossa palavra. Guardo no fundo do coração a vossa palavra. Nessa tarde, irmãos, vou partilhar com vocês sobre viver o chamado na ousadia da fé. E só vive essa experiência quem guarda a palavra de Deus no coração. Nós estamos pisando num lugar que a gente chama território santo, aqui é a Canção Nova, mas que aqui é resultado da vivência da palavra de Deus por um homem chamado Padre Jonas. Um homem que eu sempre admirei pela ousadia. Toda vez que eu chego aqui na Canção Nova, eu fico admirado com a ousadia do pessoal aqui da Canção Nova. Todo o trabalho. Quem conhece a história da Canção Nova sabe como surgiu. E aqui verdadeiramente é uma ousadia da fé. Eu falava de manhã sobre Abraão, José, Moisés, Josué. Homens que foram ousados, homens que se deixaram conduzir por Deus. Claro que não sabiam que iriam encontrar depois. Claro que Padre Jonas não sonhava que um dia isso aqui se tornasse tão grande. Olha o valor do sim. Você sabe quanto é precioso o seu sim para Deus? O quanto Deus pode fazer na sua vida através do seu sim? Às vezes eu paro, eu não tenho consciência do valor do meu sim a Deus. Eu nunca imaginava que um dia, através de um sim, muitas pessoas iriam chegar até o céu. Mas esse sim, ele é vivido na ousadia a cada dia. A cada dia. Guardo no coração a vossa palavra. E de fato a palavra de Deus tem que ser guardada no nosso coração para que ela se torne vida. Porque se você não guarda essa palavra, é mais uma palavra que você ouve. Observe que a maioria das pessoas que ouvem a palavra e depois se esquecem daquilo que ouviu, elas não crescem, não progridem. Faça uma pesquisa por aí, que uma grande parte das pessoas que vão à missa aos domingos, durante a semana se perguntar qual foi o evangelho do dia, o evangelho de domingo. Sabe que eu não sei? Eu acho que eu tenho um problema de amnésia. E às vezes as pessoas se esquecem. Mas essa palavra de Deus, quando ela é guardada, como eu falei, ela se torna vida. E ela vai fazendo de nós pessoas ousadas, corajosas. Porque a verdadeira fé, ela tem que ser vivida na ousadia. E os grandes homens da Bíblia, os grandes homens da história da igreja, foram homens e mulheres ousados. Pessoas que deram um passo firme, que foram além do ser humano, porque a nossa limitação, ela só deixa chegar até aqui, mas a ação de Deus, ela me faz ir além do nosso humano, porque é a ação de Deus que vai trabalhando dentro da nossa vida, e vamos nos tornando pessoas corajosas, pessoas ousadas, e viver em Deus é uma ousadia da fé, é uma loucura da fé, que faz com que nós tenhamos essa coragem de ir até os confins da terra. Até os confins da terra. Vamos pegar lá Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus, quando ele chamou os apóstolos, nós falamos do chamado dos profetas, aqueles homens, irmãos, não eram pessoas capacitadas segundo as condições humanas. Você imagine, Levi, Mateus, estava ali cobrando imposto. Mateus não tinha uma boa fama, né? E Jesus simplesmente passa e diz: segue-me. E eles deixaram tudo. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Pedro estava pescando: segue-me. A partir de agora você vai ser pescador de homens. Deus deu um novo rumo, Jesus deu um rumo à vida daquelas pessoas. E Ele nos deu uma missão
que não se restringe apenas aos 12 apóstolos, mas a toda a igreja, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma missão que foi confiada aos apóstolos, foi confiada à igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. O Senhor que envia é o Senhor que capacita, é o Senhor que dá unção, poder, autoridade. Às vezes nós somos como o boi. O boi, ele não sabe a força que ele tem. Se o boi soubesse a força que ele tem, nunca a pessoa pegaria ele. Mas ele não sabe. Nós cristãos esquecemos que nós temos a força de Deus, o poder de Deus. Nós temos na nossa igreja, irmãos, todos os meios possíveis para nós sermos pessoas revestidas do poder de Deus. Qual é a igreja que tem um Cristo tão próximo a nós, como nós temos na Eucaristia? Que temos a palavra de Deus, que temos o magistério da igreja, que temos uma mãe, temos os sacramentos. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos como uma samaritana, à beira do poço e morrendo de sede. Temos tudo para sermos felizes, para termos a autoridade de Deus, para pregarmos o evangelho com toda a autoridade, e às vezes estamos aí procurando água nas cisternas rachadas, como dizia o profeta Jeremias. Uma pessoa que sai da igreja, que diz que vai para outro porque encontrou Jesus, meu irmão, essa pessoa merece uma surra de terço, porque ela nunca descobriu o valor do que é a igreja de Deus. Deixar a fonte verdadeira por cisternas achadas, mas no dia que ela descobrir o verdadeiro tesouro, elas vão viver esta ousadia da fé. Porque a palavra de Deus, ela nos capacita para vivermos essa ousadia. Não podemos estar todos os dias comungando, ouvindo a palavra de Deus, e sermos pessoas anêmicas na fé, pessoas já morrendo. Não sei, não tenho coragem, não vou, talvez, quem sabe, eu acho, eu penso, né? Tem gente que é assim, pessoas que são doutoradas em axiologia. Eu acho, eu penso. Esse ano da fé, o Papa Emérito Bento XVI, ele nos convida a uma reflexão maior da nossa fé, para nós vivermos a autenticidade da fé, essa fé que nós recebemos pelo nosso batismo, nos aprofundar nessa fé, para nós sermos mais ousados, corajosos. Eu citava de manhã o Papa Francisco que dizia: não quero uma igreja tranquila, quero uma igreja missionária. Eu não quero uma igreja tranquila. Meu Deus, por que muitas vezes nós não somos ousados, corajosos? Eu fico observando, né, a ousadia daqueles apóstolos. Vamos pegar os Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Aliás, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu fico encantado e às vezes até com vergonha quando eu leio esse capítulo, quando eu olho para a ousadia daqueles homens. E eu vejo muitas vezes quanto comodismo em mim, quanto comodismo na igreja, quando nós vemos que às vezes nós desanimamos com tanta facilidade. Enquanto eles falavam, o povo, vieram os sacerdotes, chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os meteram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação,
creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. Irmãos, 5.000 para aquela época, porque aquelas cidades não eram tão grandes como a nossa. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém chefe do povo e os anciãos, os escribas com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder, em que nome fizeste isso? Então Pedro, cheio de quê? Pedro, cheio de raiva, respondeu, não foi isso? Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: chefe do povo e ancião, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito ao enfermo, e em que nome ele foi curado, ficais sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificaste, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé diante de vós. Irmãos, paremos por aqui. Quem imagina um Pedrinho que disse que não conhecia Jesus, prometeu dar a vida por Jesus, na hora do vamos ver, eu nem conheço. Você não sei. Não estava. E de repente Pedro, diante das autoridades, se levanta, fica de pé. Anciãos, autoridades, poderosos. Mas não se esqueça de que diz a palavra, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Não era autoridade humana que estava ali agindo, era uma autoridade sobrenatural. Pedro, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, que vocês crucificaram, mas que Deus o ressuscitou. No versículo 13, vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se e reconheciam-no como companheiro de Jesus. De fato, eles perguntavam: mas de onde vem tanta autoridade? Esse homem não tem instrução nenhuma. De fato, ele é um seguidor de Jesus. Você imagina se Pedro, estou seguindo, né? Estou indo ali. Você acha que aqueles homens, isso é um Zé Ninguém, vamos dar uma surra nele, vamos mandar ele para casa. Mas se colocaram de pé, atitude de alguém que está cheio do Espírito Santo, que não se acovarda diante dos problemas. Nós estamos com muitos covardes por aí, irmãos, que quando é questionado na sua fé, eu sou da igreja católica. Eu fico para morrer quando eu vejo uma pessoa que quando é questionada a sua fé, fica com complexo de inferioridade, pelo amor de Deus. Nós somos da igreja una, santa, católica e apostólica, da igreja de Jesus Cristo. Aceite quem quiser, mas eu tenho que ter certeza que eu estou seguindo a igreja do Cristo, anunciando a verdade do Evangelho. Eu não posso ter complexo, eu tenho que ter autoridade. A autoridade de Deus. Se eu for falar sim, sou, as pessoas acabam, dizendo: não acreditam em você. Pedro teve coragem, foi ousado. Meus irmãos, a verdade da palavra de Deus não é uma verdade relativa. Eu tenho que acreditar nisso. Eles ficaram tão assustados que disseram: que faremos destes homens? Por quanto milagre por eles feito, se tornou conhecido em todos os habitantes de Jerusalém, e nós não podemos negar. No fundo, eles estavam incomodados, sabe por quê? Porque no fundo, eles sabiam que aqueles homens eram de Deus. Meus irmãos, se a igreja incomoda muitas pessoas, se incomoda porque é de Deus.
Se o Papa Francisco incomodou alguns líderes por aí, que ficaram falando mal do Papa, é porque ele é de Deus. Ele é de Deus. Porque se incomoda, porque é importante. Porque a igreja causa tanto ódio nas pessoas? Porque ela é de Deus. Ela é de Jesus Cristo. E ela incomoda. E se incomoda porque é Deus que age nela. Meus irmãos, se no final da história sobrar um católico, é a igreja de Deus. A igreja de Deus não se mede pela maioria, pelo IBGE. A igreja se mede pela ação de Deus na sua própria igreja, pelo Espírito Santo. Você tem que bater no peito e dizer: eu tenho orgulho de ser da igreja de Jesus. O meu fundador não foi o Zé Ninguém da beira de esquina, não. Foi Jesus Cristo, único Senhor da nossa vida. Acredite nessa verdade. Não tenha complexo daquilo que você acredita. Seja ousado para valer. Não seja católico murcho. Seja ousado na sua fé a cada dia. Porque foi nessa igreja que você recebeu a graça da filiação divina através do seu batismo. É aqui que você se alimenta. Se alimenta. Eu nunca vou me esquecer quando uma senhora me encontrou lá nos corredores da igreja. Lá na paróquia nós temos a missa da vitória, toda primeira terça-feira e terceiro domingo. E aquela senhora disse: padre, eu saí da igreja, eu caí na rotina, como acontece com muitos cristãos católicos, né? E eu fui para outra. Mas um dia, padre, me convidaram para participar da missa. Padre, essa foi a expressão que ela usou. Padre, eu estou com saudade da igreja. Saudade. Hoje a pessoa está lá, católica, família frequenta a igreja. Meus irmãos, se muitas pessoas não amam a nossa igreja, talvez a culpa é nossa. Porque a forma como nós apresentamos Deus à igreja nem sempre é atraente. Nem sempre. A CNBB tinha um documento chamado Queremos Ver Jesus, Caminho, Verdade e Vida. Falou que talvez muitas pessoas saíram da igreja não foi por causa da doutrina, mas talvez por causa da linguagem. A forma como nós falamos de Jesus. A forma como nós anunciamos. Jesus será sempre o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Mas a forma como eu apresento Jesus nem sempre é atraente. Porque às vezes, o Jesus que nós apresentamos, talvez numa reunião de pastoral, aquela reunião chata que ninguém aguenta, quem vai se sentir atraído? Fala e não diz nada. Às vezes aquela homilia que, meu Deus do céu, 5 minutos não aguenta mais. Um Jesus que não atrai. Aquela pregação, aquele anúncio, que parece que a pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Um vendedor fala melhor do seu produto do que muitos falam de Jesus Cristo. Vocês viram como o Papa Francisco anunciou Jesus? De uma forma simples, que atingiu todas as pessoas. Tantas pessoas que nem são da igreja, que ficaram encantadas. Você não viu palavras difíceis de se entender, mas uma palavra que foi direta ao coração. Que eu não sei se aconteceu com vocês, quando o Papa Francisco acabava de falar, eu falei: nossa, já acabou? Sabe, aquele gostinho de quero mais. Aquele gostinho de quero mais, porque ele, tão simples, mas tão direto, anunciando a palavra de Deus. E é isso que tem que acontecer, um anúncio atraente. Porque o anúncio atraente brota de um coração apaixonado por Jesus. Se eu estou hoje aqui, irmãos, porque eu sou apaixonado pelo Cristo. Um dia me apaixonei por Ele. E no dia que eu me apaixonei por Ele, eu disse: Deus, um dia, eu quero que todas as pessoas da minha paróquia experimentem o que eu experimentei. Porque eu lembro que uma vez eu fui para um retiro, no final de semana. Eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, um jovem vazio. E eu disse, eu fui por aí. Insisti, a família, vamos.
mas simplesmente com a música. Eu estava tão vazio. Quando você está num deserto, até uma gotinha de água, né, faz a diferença. E eu estava como se fosse um deserto, num retiro lá em Petrópolis, no Rio. E eu fui naquele silêncio do retiro, fui para a capela. E um rapaz com um violãozinho começou a cantar uma música do Padre Zezinho que dizia: alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Gente, aquela música foi inesquecível. Tanto tempo que eu não mais te procurava. E aquela letra foi marcando ali. E eu fui sentindo uma saudade, um desejo ardente. Eu nasci lá em Alagoas, no sítio chamado Evangelista. Lá fica no município entre Porto Real do Colégio, Olho d'Água Grande. 17 anos vim para o Rio, para casa da minha tia Maura, no Rio. E minha tia, muito católica, ela insistia para ir para a missa. E quando eu fui para o Rio, com 15 anos, meu pai disse: quando chegar no Rio, seja obediente à sua tia. Sim, senhor. E você sabe que o povo nordestino, no interior, tem uma forma bem incisiva assim, né? Sim, senhor. E a minha tia, muito católica, ela foi insistindo para ir para a missa. Eu ia contra a minha vontade. Chegava na missa, já olhava para o relógio. Ai, que missa demorada. Esse padre fala, não entendo nada. E eu fui. Veja que interessante, mesmo sem vontade, mas Deus foi se utilizando da minha tia, das pessoas, até chegar esse momento, dessa experiência. Que depois que eu tive essa experiência, Jesus não era mais um peso para mim, era uma alegria. Porque a partir dessa experiência, eu me lancei. Mas é claro que eu nunca queria ser padre. Eu queria casar, queria ser pai de 13 filhos, como meu pai foi. Deus foi mostrando um novo caminho. Mas é interessante que o que mudou a minha vida foi aquele encontro que eu tive com o Senhor. Aquele encontro, aquele momento que mudou a minha vida. Meus irmãos, não adianta nós querermos que as pessoas se apaixonem por Jesus se Jesus for uma pessoa distante. As pessoas só vão se apaixonar por elas quando elas tiverem um encontro pessoal como os apóstolos tiveram. Quando aconteceu um Pentecoste na vida deles. Como aconteceu com o apóstolo Paulo. Homem corajoso, homem ousado. Como Pedro, depois de Pentecoste, que não teve medo de anunciar Jesus Cristo, como ele mesmo falou. Veja que diz aqui, depois que eles foram colocados em liberdade, no versículo 23, referindo tudo quanto lhe tinha dito, os sumos sacerdotes anciãos, ao ouvirem isso, levantaram unânime a voz a Deus e fizeram uma oração. Vocês imaginem que aos olhos humanos aqueles homens eram loucos. Vocês imaginem depois de apanhar, ser preso, se fosse no dia de hoje, eu nunca mais ia para a igreja. Tem gente que for para a igreja e a pessoa foi maltratada, não foi bem acolhida, não vou mais na missa. Eu vou assistir agora só pela televisão. Tem pessoas que abandonam a fé por coisas tão poucas. Coisa pouca. E aqueles homens, depois de passarem pela experiência da perseguição, eles fazem uma oração. E no versículo 29, eles oram e dizem assim: agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que saiam correndo daqui e nunca mais anunciem o Evangelho. Não é assim que está escrito na sua Bíblia? Está escrito assim. Ou não? Meus irmãos, vejam que oração. Será que eu teria coragem de fazer essa oração? Depois de tanta perseguição? Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças, concedei aos vossos servos, que com todo desassombro, anuncia a vossa palavra.
estendei a vossa mão para que se realizem curas. E eles estavam sendo acusados por causa da cura. Para que se realizem curas, milagres, prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Não havia no coração daqueles homens o temor, havia a ousadia, a coragem do Espírito Santo, irmãos. Aqueles homens não se deixaram abater por nada, mas era uma força sobrenatural. Eu acompanho o Padre Jonas desde quando eu tive essa experiência com Deus. Eu tenho até fita cassete, né? Eu bebi muitas pregações do Padre Jonas. O Padre Jonas sempre pregou nos seus retiros. Eu fiz retiro. O Padre Jonas antigamente pregava no Retiro Carnaval, Rio de Água Viva, no Rio de Janeiro. Muitos aqui participaram. Eu, jovenzinho, pegava o trem cheio lá em Caxias, ia para centro da cidade, para ouvir as pregações. E o Padre Jonas sempre pregou que a solução para a igreja seria sempre o batismo no Espírito Santo. Ele sempre pregou essa experiência que muda a vida das pessoas. E é verdade, irmão. Porque é essa experiência com o Senhor, esta efusão do Espírito, que vai mudar a vida das pessoas. Porque eu falei, eu não estaria aqui se não fosse uma experiência desse Espírito Santo. É Ele que nos faz ousados, corajosos, que faz com que possamos pregar com toda a coragem que vem do céu, que faz com que a gente não desanime, mas que a graça de Deus seja bem maior. Quantas vezes ouvimos essa pregação? Se nós queremos viver uma fé autêntica, irmãos, nesse ano da fé, é preciso que nós possamos rever como está a nossa fé, se a nossa fé está fria, porque senão o nosso chamado vai deixar de ser chamado para ser desvio nosso. A nossa fé ela precisa ser vivida na ousadia, cada dia, com suas dificuldades. Ah, padre, eu vou desistir porque está difícil. Mas o que não é difícil nessa vida, meu Deus do céu? A vida dos apóstolos foi fácil? A sua vida é fácil? Nada é fácil. Mas a graça de Deus nos capacita, nos impulsiona, nos empurra. Coragem, vai. É claro que tem hora que você está querendo lá, está meio lá, meio cá, né? Tem dia que você não acorda muito católico, né? Mas é preciso que a gente vá buscar, Senhor, eu estou aqui. Caiu, levanta. Quantas quedas a gente tem nessa caminhada, mas nós temos uma meta. Se o povo de Israel tinha uma meta que era a terra prometida, nós temos a meta, irmãos, o céu, a salvação, que é tudo para nós. Eu fico imaginando como as pessoas, vocês já observaram como as pessoas são ousadas para as coisas mundanas? Você fica observando, assim nas ruas e avenidas, nossos bairros, como as pessoas não têm medo, não têm vergonha daquilo que elas fazem. A gente vê pessoas que põem um pincel, um negócio no nariz, na boca, fica parecendo um porco. O ser humano que é a imagem e semelhança de Deus, fica parecendo a imagem e semelhança de um porco, faz tatuagem da cabeça aos pés e não tem vergonha. Você olha aqui para o sujeito, meu Deus do céu, cruz credo, parece um cão chupando manga. E não tem vergonha daquilo. E às vezes a gente encontra cristãos que têm vergonha de colocar um crucifixo, de fazer o sinal da cruz. Quando eu estou falando de ousadia, irmãos, não estou dizendo para você pegar o microfone e sair para as ruas igual um doido. Oh, sou católico, venha para a missa. Você pode ser ousado nas coisas mais simples, no seu testemunho, no seu dia a dia, no seu trabalho. Não ter vergonha daquilo que você é. Não ter vergonha, você não pode ser um católico agente secreto. Católico anônimo. Você ser ousado naquilo que você deve ser no seu dia a dia. Você vê essas vadias fazendo aí passeata, né? Tirando a roupa, fazendo coisas absurdas, deveriam ser presas, né? Porque se fosse em outros países, fazendo aquilo com um símbolo religioso. Como nós somos omissos. Quando você vê essas mulheres fazendo isso com símbolos religiosos e nós ficamos calados. Atos obscenos com a cruz, com Nossa Senhora, quebrando a imagem de Nossa Senhora. Se querem respeito, devem respeitar também. Elas têm que ser presas. Cadê a questão da intolerância religiosa? Que se fala tanto aí?
A igreja nunca foi impedir a passeata delas. E você vê esse absurdo, falta de respeito e vergonha. Não tem vergonha de ficar pelado essas mulheres feias. Bom de levar uma surra boa, para aprender a ter vergonha e colocar uma roupa. E às vezes nós temos vergonha de dizer que somos católicos. Afinal de contas, será que a nossa fé não é mais preciosa? Será que o que nós experimentamos não é grandioso? Se as pessoas são capazes de fazer tanta besteira para mostrar sua vaidade, coisas fúteis, né? Coisas fúteis e necessárias para aparecer, e nós não somos às vezes capazes de testemunhar que nós amamos Jesus, que nós acreditamos no céu, que nós temos coisas boas, que o Senhor nos ensinou coisas profundas. Cadê a nossa ousadia? Cadê a nossa coragem? Temos que aprender, sermos ousados, defender a nossa fé. Não podemos admitir, irmãos, que pessoas com ideais mundanos, passageiros, venham sufocar o grande ideal da nossa vida, que é a salvação, que é Jesus Cristo. Por Ele nós temos que ter coragem mesmo de falar, de gritar, como dizia o Padre Roger aqui ontem, pronto, falei, né? Nós temos que ter profeta nos dias de hoje, que não tenham vergonha de falar, porque agora todo mundo fica logo calado. Nós temos que ter coragem de anunciar a verdade que nós cremos. Eu não admito uma pessoa que surgiu um dia desse, vem dizer que é a verdade e que nós não prestamos, que nós somos isso. Não podemos admitir. Um dia desse eu falei para o pessoal que estava postando no Face, né? Umas coisas de uma pessoa, de um líder que ficou falando umas coisas da igreja. Eu falei, gente, essas pessoas nós não devemos nem citar o nome delas, porque toda vez que vocês citam, está dando ibope ao capeta, ao inimigo da nossa igreja. Porque quando a pessoa fala da nossa mãe, olha, eu sou padre que eu amo a igreja, irmão, amo mesmo. Quando eu vejo alguém falar mal da igreja, mentira do sério. Eu posso até reclamar da minha mãe, mas eu duvido que alguém venha falar mal da minha mãe. Eu amo a minha mãe, do fundo do coração. Um abraço para ela. A minha mãe igreja também eu amo profundamente. Eu não admito. Uma vez o Dom Eugênio, de saudosa memória, foi no seminário, e as pessoas perguntaram, os seminaristas, Dom Eugênio, o que o senhor acha dessas seitas que estão surgindo por aí? O Dom Eugênio respondeu, eu não estou preocupado com as seitas, estou preocupado com os filhos da igreja, desobedientes, com os filhos da igreja desobedientes, que não fazem a vontade de Deus. Esta tem que ser a nossa preocupação. Seitas sempre teremos. Vão surgir vários salvadores. Muitos vão dizer, eu sou o Cristo, eu sou a verdade, né? O próprio Evangelho falou. E nós, a nossa preocupação tem que ser conosco mesmo, com a nossa casa, com a nossa fé, como eu estou vivendo, como eu estou anunciando a verdade, o Evangelho, como eu estou espalhando pelo mundo afora a minha fé, que deve ser testemunhada. O Papa Francisco disse lá para os irmãos argentinos, quando se reuniu lá na catedral, que ele disse interessante, que ele dizia assim, que eles não deveriam ter medo de anunciar nas suas dioceses, nas ruas, espalhar. Diz assim, eu quero agito nas dioceses. Expressão do Papa. Eu quero agito das dioceses. Que vocês saiam nas ruas. Quero que nós nos defendamos de toda acomodação. Olha a palavra do Papa. Eu quero que nós nos defendamos de toda acomodação, imobilidade, clericalismo. Se a igreja não sai às ruas, se converte em uma ONG. A igreja não é ONG.
A igreja tem que ser missionária, a essência da igreja é a missão. Anunciar Jesus com toda a ousadia, com todo desassombro. Faz uns 2 anos atrás, que me bateu uma loucura, de vez em quando bateu uma loucura na fé. Na paróquia é assim, quando eu falo, gente, estava pensando, já veio o padre. E nós tivemos uma experiência muito bonita. Eu sempre tive um sonho de fazer um arrastão pelo território paroquial lá de Santa Cruz. E aquilo foi um sonho que ficou lá martelando no meu coração, né? Eu falei, eu preciso realizar. E eu tive esse sonho, convidei as novas comunidades, e as outras que não são tão novas, né? E foi Canção Nova, Shalom, Pequeno Rebanho, Coração Novo, Maranatá, e foi. Então aquelas comunidades, né? Servi, lá de Niterói. Meus irmãos, mas foi uma experiência tão bonita. E o meu sonho era conseguir mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. Ainda ameacei a comunidade. Se eu não conseguirmos 1.000 pessoas, eu vou embora dessa paróquia. E nós conseguimos, juntamos todas as comunidades. E nós reunimos 1.200 pessoas, irmãos. Lá, no nosso território paroquial. E dividimos por setores, 14 setores. E as pessoas foram, cada um com o seu carisma, com o seu jeito. Formamos tendas. O pessoal da Aliança Misericórdia ficou no centro de Santa Cruz. E assim foi se espalhando. Mas foi uma experiência tão bonita. Inesquecível. Uma igreja que sai, como diz o Papa Francisco, que foi a periferia. Com todas as comunidades, nos unimos no seu objetivo. Levar a palavra de Deus. E foi interessante a experiência que cada um teve. E foi partilhando cada um na sua realidade. Olha, padre, ali no setor foi assim, assim, assim. Como é bonito. Porque nós vamos tirando do nosso coração essa ideia de igreja que fica na sacristia, só nas salas de reuniões, batendo papo, discutindo problema, discutindo isso, discutindo aquilo que não resolve nada, depois vou marcar outro para resolver o que não foi resolvido, e vai e fica, e não se renova, e o ano vai passando, e nada acontece, e a igreja vai ficando morta. A intenção do Santo Padre é que nós saiamos, meus irmãos. Nós temos que ir buscar. Nós não podemos ser pessoas acomodadas, como o Papa falou, que nós saiamos, possamos levar a boa notícia às pessoas. Assim você também vai acreditando no potencial que você tem. Porque você em casa, parar de braço cruzado, só comendo, engordando, né? Você não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você se deixa conduzir pelo Espírito, você vai ver a obra de Deus acontecer. Que experiência maravilhosa que nós tivemos. E outras experiências que nós podemos ter. Viver esta ousadia da fé não é fácil. É uma busca diária. É uma busca diária. Mas se nós ficarmos só olhando, mas é difícil. Eu quando cheguei lá em Santa Cruz, a nossa igreja é a maior do Rio de Janeiro, depois da Catedral. Muitos que estão nos assistindo devem ter passado por lá, porque lá foi um ponto de distribuição dos kits da JMJ. Irmãos, quando eu sentava lá próximo num palanque, olhar para aquele mundo de igreja, sabe o que você sentia? Uma formiguinha diante de um mundo? Uma formiguinha. E todo dia eu sentava ali, meu Deus do céu. E eu ficava, o que vai ser de mim? Meu Deus, por onde começar? E ficava, né? Aí um dia eu falei assim, meu Deus, se eu ficar me lamentando, olhando para o tamanho do gigante, eu nunca vou sair do lugar. E foi interessante a experiência, né? Porque às vezes a gente faz isso, a gente fica olhando, ai meu Deus, mas é difícil. Ah, mas é difícil. Mas é difícil. É por isso que muita gente entra em depressão, né? Ah, padre, mais isso. Mas fulana, a senhora tem coragem. Ah, mais. Aí fica naquele mais, né? Se eu fosse ficar lá, eu estaria até hoje, talvez estava deprimido. Eu já tinha saído há muito tempo. Porque quando a gente se depara com a situação e começa a se lamentar, e começa a se lamentar, e começa a se lamentar, e você não enfrenta, você não sai dessa situação, dessa condição de comodismo, porque você vai assimilando todo negativismo. E eu tive que enfrentar. Quantas mudanças, quantas graças aconteceram. Quantas e quantas, irmãos. Quanta loucura eu fiz. Mas sabe por quê? Paulo diz, eu sei em quem eu pus a minha confiança.
Quem sabe você não olha para os seus problemas e não está assim, se lamentando. Ai, mas é difícil. O meu marido é difícil. O meu filho é difícil. A minha casa é difícil. A igreja é difícil. A minha comunidade é difícil. Aí fica, né? E é tudo difícil. E tudo é difícil. Se nós formos pensar assim, olha, nunca vamos sair. Os apóstolos poderiam dizer, olha, irmãos, vamos desistir de ser cristãos, porque a coisa está feia. Olha quanta perseguição. Olha quanta dificuldade. Vamos parar por aí. Vamos parar. Já pensou se o Padre Jonas tivesse desistido da dificuldade? Naquele período que não tinha nem comida para comer? Quantas almas foram salvas graças à Canção Nova? Eu quero aproveitar a oportunidade de dizer muito obrigado, Padre Jonas, porque o senhor foi um canal da graça de Deus. Muito obrigado, porque eu estou sendo aqui, talvez, um instrumento de muitas pessoas por esse Brasil, que quando eu chego lá no interior de Alagoas, em Roraima, eu estive lá pregando um retiro de carnaval, e eu vejo lá naquele interior aquelas pessoas simples, lá, dizendo assim, Padre, eu fui curado, graças a uma pregação na Canção Nova. A minha vida mudou. Você imagine pessoas que nunca teriam, e nunca terão talvez a oportunidade de chegar até aqui. Talvez não teriam nunca a oportunidade de fazer um retiro, mas que vivem um retiro, essa experiência. Imagine se ele tivesse desistido. Imagine se eu tivesse desistido do meu sacerdócio, nas dificuldades do seminário. Imagine se eu tivesse desistido. E é logo a tentação vem de desistir, né? Nas horas de dificuldade, qual é a primeira tentação? Desistir. No casamento, a primeira tentação? Desistir. E vou largar essa mulher chata. E vou arrumar uma mulher mais simpática. Vou largar esse homem chato. E vou arrumar outro mais simpático. Né? Quantas vezes nós somos assim? Eu vou sair dessa paróquia chata e vou para uma paróquia que não tenha nenhum problema. Aí não vai encontrar nenhum, né? Não adianta, irmãos. Nós temos que aprender com a graça de Deus, que com ela nós vamos ser mais ousados, corajosos. Grandes coisas o Senhor pode fazer através do nosso sim. O nosso sim a Deus, ele nos causa tanta revolução que você nem imagina. Que você nem imagina. Tanta revolução. Porque Deus, ele age dessa forma. Ele nos conquista para nós conquistarmos os outros. A graça de Deus vai passando por nós, aquela vai passando por outra, assim, 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 né? E vai se espalhando. Agora imagine se você for omisso. Você se esconder. Se você desistir dele. Imagine se você desistir dele. É preciso que você não desista. Seja ousado. Que você possa testemunhar. Observe uma coisa simples que chamou a atenção da sociedade. Eu estava ali falando com uma jovem aqui da Canção Nova. E outras pessoas estavam partilhando. Quando acabou a Jornada Mundial da Juventude, a imprensa começou a noticiar. Nunca em Copacabana aconteceu um evento com tantas pessoas, onde houve um comportamento exemplar. A sociedade ficaram assim encantadas. Os lixos, as pessoas fizeram, né, os lixos lá, aquelas montanhas lá. Quando a sociedade de Copacabana ia abrir as suas casas para as pessoas usarem o banheiro, seus apartamentos, pessoas que vivem blindadas ali por causa, né, da violência, as pessoas abriram seus apartamentos. Quando você vê naquele frio, na dificuldade de transporte, as pessoas ficarem cantando, louvando a Deus. São coisas simples, meus irmãos, que chamam a atenção. Porque a tendência é reclamar, murmurar, espernear, né? E você vê o testemunho, onde a própria sociedade agradeceu.
o testemunho, e outros que nós nem percebemos, da ação de Deus. Uma menina me contava que lá em Madrid, viu um grupo de americano, um grupo grande, numa rua, todo mundo cantando animado, em outro grupo, em outra rua viu um grupo de iraquianos. Vocês sabem como eles se amam, né? Ela falou que, meu Deus, ela falou que gelou. Ela gelou quando viu aquele grupo. Ai, meu Deus, vai acontecer uma guerra agora. E os dois grupos se uniram, e eles trocaram as bandeiras e se abraçaram. Ela falou que chorou de emoção, de perceber que o poder de Deus une os corações. Deus, Ele faz cada coisa, irmãos. Deus sempre nos surpreende. Só Ele que pode fazer isso. Quando nós somos capazes de deixar conduzir por Ele. E Deus quer usar de cada um de nós. Mas eu quero encerrar, irmãos, essa pregação. Irmãos, convidando a todos, se vocês estão aqui, que estão em casa, sejam ousados. Não tenham vergonha da sua fé. Testemunhe sua fé na sua escola, no seu trabalho, na sua casa. Se não pode testemunhar com palavras, testemunhe com a vida. As palavras comovem, mas os testemunhos arrastam. Arrastam mesmo. Com coisas simples. Com muito obrigado. Com a sua gentileza. Com a sua caridade. Com a sua caridade. Gesto simples pode fazer a grande diferença. Com a sua honestidade. Às vezes a gente pensa que para testemunhar o evangelho precisamos fazer coisas extraordinárias. Nós não precisamos, nas coisas mais simples. Faça bem feito na sua pastoral. Não faça de qualquer jeito não. Não varra a igreja de qualquer jeito não. Não deixe os panos sujos. Na simplicidade, no amor, no carinho, no gesto que você faz, você está evangelizando. Não acolher a pessoa. Seja bem-vindo. Não pense, meus irmãos, que para a igreja mudar precisa de coisa extraordinária, não. Basta nós fazermos bem feito o que nós devemos fazer, com muito amor e carinho, provando com os nossos gestos que nós amamos Jesus. Você vai ser ousado assim nas coisas mais simples, caprichando. Não seja relaxado nas coisas de Deus. É triste quando você vê as pessoas relaxadas. Isso demonstra que não tem amor, porque tudo aquilo que nós temos amor, nós tratamos com carinho, com zelo. E a falta de zelo é prova de quem não ama de verdade. Porque quem ama, cuida, zela, se preocupa, faz o melhor. Capriche naquilo que você faz. Na maneira como você faz. Já que você não consegue ser santo nas grandes coisas, como dizia Santa Teresinha, ao olhar para os grandes santos, nunca vou ser santo como esses santos. É de você ser santo nas pequenas coisas. Seja santo nas pequenas coisas. Faça como o Padre Léo conta a sua historinha daquela família que se tratava mal e depois passou a tratar bem. Em coisas simples. E às vezes a gente não consegue mudar as coisas simples. Queremos ser profetas. Não tenha medo da verdade. Não tenha vergonha de ser aquilo que você é, católico, apostólico romano. Se orgulhe da sua fé. Seja apaixonado por essa igreja. Porque você tem que ser família na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Você não pode ser igreja só quando a igreja está no auge, não. Você tem que ser igreja em todos os momentos. Sofrer com a igreja, se alegrar com a igreja, chorar com a igreja, para você também ser vitorioso com a igreja. É isso que você tem que ser em todas as situações. Deixa a sua preguiça de lado. Você que está em casa há muito tempo que não vai à missa, deixe de preguiça. Vai alimentar a sua fé, porque quem não participa da missa aos domingos vai enfraquecendo. Ah, padre, eu sou católico, mas não praticante. Pelo amor de Deus, não seja pela metade, seja inteiro. Seja inteiro de Deus. Não seja pela metade. Vai ficando de pé. Vamos pedir ao Senhor que derrame o seu Espírito sobre nós. Porque a ousadia, meus irmãos, não vem de uma vontade humana, mas vem do Espírito Santo. Vamos pedir para o Senhor nos dar mãos e voz de profeta. Vamos pedir que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito, para nos encorajar diante das situações difíceis da vida, da sociedade, do mundo. Diga, Senhor, derrame sobre mim nesta tarde o teu Espírito Santo.
Esse mesmo Espírito que capacitou Pedro, capacitou os grandes santos da igreja, que eles não desistiram. Que eu nunca desista, Senhor, da minha fé. Eu quero viver o meu chamado na ousadia, como tantas pessoas, Senhor, vivem mesmo nas dificuldades. Quantos homens e mulheres ousados, Senhor, na história. Nós precisamos hoje, Senhor, guardar esta palavra no nosso coração, como disse o Salmo, para vivermos na ousadia da fé. Queremos, Senhor, hoje renovar a nossa fé, renovar o nosso amor por Ti. Queremos viver a cada momento, Senhor, até naquelas horas que parece que tudo o Senhor está dando errado. Mas é aí que nós queremos amar de verdade. Queremos ser apaixonados pela Tua igreja. Queremos, Senhor, a cada dia testemunhar para o mundo que Tu és o Senhor da nossa vida. Se as pessoas não têm vergonha, Senhor, de fazer tanta besteira publicamente, nós não podemos ter medo, vergonha, Senhor, de anunciar que Tu és o Senhor da nossa vida. Queremos proclamar para toda a terra, por todas as nações, que Tu és o Senhor da nossa vida. Olhe, Senhor, para cada pessoa que está conosco em oração neste momento. Para aqueles que estavam desanimados na fé. Para aqueles que perderam a esperança. Para aqueles, Senhor, que desistiram por causa de um contra-testemunho. Meu irmão, minha irmã, sua fé não pode se basear no contra-testemunho, mas sim na pessoa de Jesus. Olhe para os vitoriosos, não para os derrotados. A nossa vitória é Jesus Cristo. A nossa força é Jesus. A nossa coragem vem do Espírito de Deus. Toque, Senhor Jesus, em cada um de nós, com Teu Santo Espírito. Dá-nos aquela força, Senhor, que nós precisamos, para que no mundo de tantas transformações, o nosso coração se mantenha firme, corajoso, com ânimo, Senhor, como o Senhor falou para Josué. Dá-nos, Senhor, no Teu Espírito a certeza de que Tu estás conosco. Tu estás conosco, Senhor, em todas as situações. Levante aqueles que estão caídos, Senhor. Ressuscita aqueles que estão mortos na fé. Dê esperança àqueles que perderam a esperança, Senhor. Entre nas casas neste momento, Senhor, e ressuscite aqueles mortos na fé. Levante aquele, Senhor, que não tem mais ânimo para nada. Suscite no coração de tantas pessoas, Senhor, um amor profundo pela Tua igreja. Faça com que essas pessoas sintam saudade, Senhor, da Sua igreja. Você que já fez primeira comunhão, você foi batizado, fez primeira comunhão, recebeu todos os sacramentos e abandonou a igreja de Deus. E está mendigando pelas esquinas algo que você nunca vai encontrar. Volte para a igreja de Deus. Lembre-se que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Senhor, que o Senhor suscite hoje um desejo ardente de recomeçar. De recomeçar. E você que é da igreja, da caminhada, que se esfriou, que faz as coisas mecanicamente, peça a Deus para renovar o seu amor para com Ele. Você que caiu na rotina, a tua vida religiosa está um fracasso, um desânimo só. Você que perdeu o encanto, hoje você é chamado a se encantar de novo, a rever qual foi o objetivo que te levou à vida religiosa, a te levou à sua comunidade. Você que está desanimado, diga a Deus: eu preciso hoje voltar àquele primeiro amor, viver a experiência da busca diária, do anúncio do Evangelho. Você que está acomodado, diga a Deus: eu quero ser um profeta. Derrame sobre mim o Teu Espírito, Senhor, e capacita com o poder do alto. Deus, suscite nos corações agora uma paixão muito grande pelo Teu Evangelho, pela Tua igreja. Dai-nos, Senhor, ousadia para viver o nosso chamado.
Tira, Senhor, todo o espírito de comodismo, espírito de pessimismo. Pessoas que todas as vezes quando vão fazer algo, vem logo com aquele espírito que diz, não vai dar certo. Que caia por terra todo esse pessimismo do que não vai dar certo. Ponha Deus à frente da sua vida, da sua história, que as coisas vão dar certo, sim. Porque o Senhor promete que está conosco. Vem Espírito Santo, vem Senhor. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre faz-me forte e fiel, um servo teu. Esse braço canta. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado pelo Teu Espírito Santo. obrigado pelo Teu Espírito Santo. E a partir de hoje, Senhor, E a partir de de você mais ousado, você mais corajoso, Mais corajoso, mais audacioso, mais audacioso. eu vou anunciar o Teu Evangelho Eu vou anunciar o teu com todo desassombro, todo desafio. porque dentro de mim Dentro de mim age o Espírito Santo age o Espírito, com toda a força do céu. toda a força. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito. Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor, pela Tua graça no meu coração. pela graça. Obrigado, Senhor, Obrigado pela nossa igreja Pela nossa igreja una, santa, católica e apostólica. Amém. Uma salva de palmas para a nossa igreja, para Jesus Cristo. Mais uma vez, ele seu braço bem alto e canta. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, um coração adorador. Só você. Tua mão desceu e me retirou. Deu-me um coração adorador. cançãonovaplay.com. Assine já!